Olá! A gente fala tanto que Deus é santo, mas o que essa palavra realmente quer dizer? Hoje vamos explorar uma ideia fascinante, lá do século XVII, que descreve a santidade divina não só como algo puro, mas como um brilho, um esplendor quase que avassalador. Bom, para começar, vamos dar uma olhada nessa descrição aqui. É muito forte, né? Ela mostra que encontrar a santidade divina não é uma experiência calma, tranquila. É algo que te domina. É tão intenso, mas tão intenso, que a reação natural é se proteger. É cobrir o rosto diante de uma glória assim. Então fica a pergunta: ser santo é só um jeito chique de dizer que alguém é bom? A fonte que a gente está analisando aqui diz que não, que é muito mais do que isso. A santidade é apresentada como algo bem mais profundo, é a própria essência de quem Deus é. Então, afinal, o que é a santidade? De acordo com a nossa fonte, não é só mais uma característica de Deus. Pensa nela como a perfeição que define todas as outras. É a essência do seu caráter, uma pureza que o coloca numa categoria completamente diferente de tudo que existe. E qual é a reação diante disso? Bom, tanto para a alma humana quanto para os anjos, a resposta é uma exclamação: Santo, Santo, Santo. E essa repetição 3 vezes não é à toa, sabe? Ela serve para indicar o grau máximo, uma santidade infinita. A reação não é de análise, é de pura reverência. Agora, a coisa começa a ficar interessante, porque esse conceito todo cria uma tensão. Se Deus é infinitamente santo, o que acontece quando a gente coloca isso em contraste com a condição humana? E aqui a gente vê o conflito de forma bem clara. De um lado tem a pureza absoluta de Deus. Do outro, a condição humana, que é descrita como sendo inerentemente falha, separada dessa pureza. A fonte deixa bem explícito. Não é uma diferença de nível, é uma diferença de natureza, de essência mesmo. Essa divisão, então, não é só uma questão de caráter. Ela vira um problema judicial. A santidade de Deus exige justiça. E a justiça, por sua vez, não pode deixar o pecado sem punição. Isso acaba criando um abismo que, do nosso ponto de vista, parece impossível de atravessar. Pois é, com um abismo desses, como seria possível uma reconciliação? Vamos ver agora a solução que esse sistema teológico apresenta, uma espécie de ponte sobre esse vão enorme. A fonte argumenta que a solução para esse impasse não tem como vir do lado humano. É preciso alguém que consiga atender a todas as exigências da santidade perfeita, mas em nome da humanidade. E a resposta não está em qualquer intermediário. A fonte usa a palavra fiador. Pensa em alguém que assume a dívida de outra pessoa, que se garante por ela. Essa figura precisaria ter um padrão de santidade que nenhum ser humano comum conseguiria alcançar, para poder agir como um substituto perfeito. E segundo o teólogo que a gente está analisando, Wilhelmus Abrakel, só existe uma figura em toda a história que se encaixa perfeitamente nessas qualificações: Jesus Cristo. Como ele não teria pecado próprio, ele é apresentado como o único capaz de ser essa ponte santa entre Deus e a humanidade, oferecendo um sacrifício que não era para si mesmo. Nessa visão, a dívida do pecado não é simplesmente esquecida ou ignorada. Ela é, de fato, paga. Paga por um substituto perfeito que cumpre cada uma das exigências da santidade de Deus, resolvendo de vez aquele problema judicial que a gente viu. Mas a história não acaba com essa solução legal, não. Ela continua e agora se estende para uma transformação pessoal. A reconciliação abre as portas para um novo propósito de vida. Para que a santidade seja algo genuíno na vida de uma pessoa, a fonte propõe um caminho com 3 elementos essenciais. Ou seja, não é um comportamento aleatório, é uma prática com uma raiz, uma regra e um objetivo muito claros. E olha que metáfora fantástica! Ela sugere que, nessa visão, a lei de Deus não é para ser uma prisão ou um peso. Pelo contrário, ela é como um caminho claro, firme, uma calçada pavimentada e segura para a gente seguir em direção à santidade. E aqui, a ordem das coisas é absolutamente crucial. Nessa perspectiva, a santidade humana não é um jeito de merecer a salvação, é uma resposta a ela. É uma consequência da graça de Deus, não a causa dessa graça. Faz toda a diferença. Ok, mas como é essa jornada em direção à santidade? Será que é um caminho cheio de restrição, de peso, ou seria um caminho de liberdade e alegria? Vamos ver qual é a conclusão. Essa fase é
tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Ela resume perfeitamente a conclusão do autor. Basicamente, a santidade e a verdadeira alegria são apresentadas como se fossem duas faces da mesma moeda. E é aqui que a transformação se completa. A jornada que lá no início começou com um certo temor diante da santidade avassaladora de Deus, termina com alegria, com prazer nessa mesma santidade. É como ter um gostinho do céu, começando aqui dentro, na alma. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta final para refletir. Pensar na santidade absoluta de um Deus eterno, de que forma isso pode reformular as prioridades de uma vida que é passageira, é uma reflexão profunda sobre o que, no fim das contas, realmente importa.